O ano era 2015 e eu fui trabalhar numa loja agropecuária sem saber absolutamente nada. Oi, eu sou Islane Batista e hoje eu vou trazer relatos da minha vida pra vocês. Gente, o ano era 2015 e eu fui chamada para trabalhar numa loja agropecuária aqui na minha cidade. E eu não sabia literalmente nada sobre o assunto. Sabe o que é nada? Sabe o que é zero? Não sabia nada. E a minha prima trabalhava nesse lugar. Então ela me chamou e falou assim: Olene, vem cá. Eram umas 10 horas da manhã. Olene, vem cá, você pode vir aqui pra me dar uma ajuda? Ela tava sozinha e tal, trabalhando. Todos os funcionários tinham sido demitidos. Na loja também tinha um pet shop no fundo. Então, assim, tinha um pessoal que trabalhava no pet shop e tinha ela que tava no balcão, em administração e tudo mais. Então, o que acontece? Tinha chegado um monte de bota de todo tipo que você pensar, bota de couro, bota de... Gente, todo tipo de bota que você pensar. Essas botas mais simples, mais pra dia a dia. Tinha chegado na loja e ela pediu: socorro, me ajude aqui, vem cá. E eu fui, arrumei as botas da melhor forma possível, limpava as prateleiras, gente, com pano, água sanitária, sabão em pó. Eu sei que eu limpava cada prateleira assim, limpava cada botinaço que tava meio empoeirado. Eu fui limpando. Eu sei que eu arrumei as botas, que ficou assim uma coisa impecável, que você olhava assim, dava aquela satisfação, tudo bem, sabe, bem alinhadinho assim. Pois é, esse é meu problema. Fazer as coisas tudo muito bem feito, aí o povo gosta, né? O que acontece? Eu ia trabalhar lá somente para arrumar essas botas. E quando foi no dia seguinte, eu fui, né? Porque tinha algumas coisas para continuar arrumando. E eu fui no dia seguinte e fui no outro dia, porque sempre tava uma semana que tava chegando as mercadorias, praticamente assim, um dia após o outro. Então era muita mercadoria para poder arrumar. E minha prima tava sozinha pra poder fazer tudo isso, atendendo o balcão, fazer, entendeu? Então assim, eu fui para poder ajudar e cada dia que passava chegava mais coisa e eu ia para poder ajudar. E aconteceu que neste serviço eu fiquei indo um dia após o outro e os patrões começaram a gostar. E eu chegava, eu cuidava da limpeza da loja, eu fazia o café. Aí eu comecei a atender no balcão, comecei a entender um pouco, né, dos medicamentos, porque vendia medicamentos, além de vender ferramentas, vender utensílios, né, para quem mora na fazenda, ainda vendia, né, vendia artigos também de pet shop e ainda vendia medicamentos também, medicamentos, vacina para animais. E aí eu comecei a atender de trás do balcão, comecei a entender um pouco dos medicamentos. E tanto eu vendia, eu ficava mais na venda dos utensílios, né? Questão da venda de medicamentos, tinha que explicar e tal, mas eu tava começando a entender. Eu lia muita bula, e toda vez assim que eu ia atender um cliente, que eu não conseguia atender ele direito, que eu ficava assim meio que em dúvida, né? Porque o cliente ele vem comprar um negócio, se você tem dúvida, você não vende o produto. Então eu peguei e comecei, toda vez que eu tava assim, que eu não tava fazendo nada, eu sentava e ia ler bula, ia lendo bula de remédio, ia lendo bula de remédio, até eu comecei a fixar na minha cabeça. Quando a pessoa chegava ou com o nome do remédio ou com o problema do animalzinho deles, eu já sabia onde é que tava o medicamento, sabia o que eu indicaria, né, para o pessoal. Comecei a trabalhar nessa loja no mês de abril, mês de abril. Em maio, sim, comecei a trabalhar no início de abril. Aí em maio, né, quando fechou um mês de trabalho, meu patrão assinou minha carteira. E em maio já era uma campanha que tem toda loja agropecuária tem que participar dessa campanha de vacinação contra febre aftosa. Gente, pensa na correria que foi. Eu não sabia nada, eu não entendia nada, e era assim um vucu-vucu, era o balcão cheio de gente, era eu, minha prima atendendo, os patrões também atendendo, e era assim, eles atendiam aqui, corria pro caixa para poder fazer, né, o recebimento e tal. Então assim, foi bem corrido, e nesse bem corrido, eu me desenvolvi bastante, eu aprendi muita coisa.
Mal sabia eu que minha prima tinha planos de sair de lá, né? E depois dessa correria toda, desse vucu-vucu todo, aí teve umas mudanças na empresa, de documentação e tal. O meu patrão pegou e deu baixa na carteira da minha prima, que já tinha um tempo já também, aproveitou e deu ela 30 dias, né, de folga. Só que nesses 30 dias ela saiu e não voltou. Tipo aquela música, você saiu e não voltou. Gente, por mais que eu já tinha me desenvolvido bastante em 2 meses, mas foi bem corrido. Foi bem corrido, eu já tinha me desenvolvido bastante, porém ainda tinha muita coisa que eu tinha dúvida. Porque assim, a minha prima estava trabalhando lá há 13, 14, quase 15 anos já. Então ela entendia a loja de trás para frente, de frente para trás. Ela sabia tudo sobre a loja, sobre a administração, sobre tudo ela sabia. Então assim, quando ela foi embora e me deixou no lugar dela, gente, aquilo foi as pernas tremeu, porque sinceramente eu não sabia nada, assim. Por mais que eu já tinha me desenvolvido nesse tempo que eu trabalhei junto com ela, mas ainda tinha muita coisa que eu meio que tropeçava, eu não sabia. Mas tudo que o meu patrão me pedia pra fazer, ele falava, ô Lena, ele me chamava de Lena. Lena, você faz isso pra mim? Eu nunca falava assim, não sei fazer, não. Eu ia lá, eu pesquisava. Gente, eu vivia pesquisando coisa no Google, eu ia lá, pesquisava. Eu lembro que uma vez ele me pediu pra fazer um documento, redigir um documento, que eu não sabia como é que era. Eu fui lá na internet, pesquisei, fiz, mostrei ele. Ele falou, nossa, perfeito, pronto. Então, gente, ela pegou e foi embora, deixou toda essa responsabilidade comigo, né? Então, assim, aí é que veio o peso. Por mais que eu tinha, né, que eu tinha aprendido muita coisa, mas nesse momento é que veio aquele baque, assim, eu pensei assim, poxa, agora é comigo. E tipo assim, a gente entrava às 7 da manhã, almoçava num restaurante por lá mesmo, por conta da loja, e ficava lá, a gente saía por 15, 20 minutinhos pra almoçar e ficava, era o dia todo, era de 7 às 5. E olhe lá que tinha hora que a gente tava fechando a loja, tava chegando mercadoria, a gente ficava lá mais um tempinho pra poder receber essa mercadoria, conferir, pra depois ir embora. Então nisso, você gastava ali mais 1 hora e meia, e era desse jeito. Mas eu já adianto pra vocês que foi o melhor emprego que eu já trabalhei, porque eu me desenvolvi bastante em questão de administração. Eu aprendi muito sobre muita coisa mesmo. Trabalho em equipe, todas essas coisas assim, sabe, que a gente precisa. Eu aprendi muito nessa oportunidade que eu tive. Então, assim, nesse momento, assim, que minha prima foi embora, aí agora fazer pedidos já era comigo, receber esses pedidos era comigo, precificar tudo era comigo, serviço, às vezes até serviço de contabilidade eu fazia. Então, assim, eu era da limpeza até serviço de administração, serviços administrativos, entendeu? Então, assim, eu atendia tanto no balcão, fazia limpeza quando precisava, e às vezes, muito raramente, porque é uma coisa que eu não gosto, é mexer com dinheiro que não é meu, muito raramente eu mexia eu fazia a cobrança no caixa, mas era quando não tinha ninguém nessa área ali pra ficar lá, aí eu ia lá e fazia isso. Mas, o que acontece, gente? Trabalhei nessa empresa por 5 anos, quase 6. Então foi 5, quase 6 anos, e no período de pandemia eu peguei e pedi pra ele pra gente fazer um acordo, né, dele dar baixa na minha carteira e me dar um período pra ficar em casa e tal, cuidando da minha casa, cuidando da minha família. Pedi esse tempo pra ele pegou e não quis e tal. Aí depois ele resolveu me dispensar. Não sei se foi. Não, assim, enfim, não sei. O desfecho não importa. Eu sei que o importante é que depois que passou um tempo, ele pegou e me chamou de volta. Eu que não fui. Mas assim, não fui dispensada porque era uma ruim trabalhadora, porque fazia as coisas à toa, fazia as coisas de qualquer jeito. Não foi por isso. Foi mesmo porque foi tempo de pandemia. Mas o que eu quero deixar ressaltado aqui pra vocês é que foi uma experiência incrível pra mim. Foi um lugar que eu aprendi muito, muito mesmo. Eu conheci muitas pessoas. E assim, eu aprendi muito questão de questões administrativas de uma empresa. Muita coisa, muita documentação era eu que mexia.
lá da empresa, muita coisa mesmo, assim, coisa que era de contabilidade, era eu que mexia. Gente, o tempo tá acabando, se vocês quiserem parte 2, por favor, comentem aqui mais, porque eu tenho muita história pra contar desse período de minha vida, mas assim, já deixo adiantado aqui que eu amava trabalhar